Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e hoje nós estamos aí voltando das pequenas férias que o nosso canal teve. Como eu falei lá no nosso Instagram, nos sigam lá no Instagram também, que não nos segue ainda, eu expliquei por lá. O que foi que aconteceu, fez com que nós dessemos uma pequena pausa aí no canal, férias não planejadas, como eu disse por lá. Nos sigam também no Instagram, certo? Lá onde nós fazemos as enquetes, onde escolhemos os vídeos da semana, onde vocês escolhem qual é o vídeo que nós devemos gravar, certo? Então, como eu expliquei no nosso último vídeo antes da pausa, que foi do Citadels, nós vamos fazer aqui um vídeo extra mostrando as demais cartas de personagens que surgiram ao longo dos anos de vida aí desse jogo, que já é um clássico moderno. Então, o jogo lá dos anos 2000, nesses 25 anos de história dele, surgiram aí expansões e novas edições que trouxeram novos personagens. Os 8 personagens originais do jogo nós já mostramos no vídeo original, nós também já mostramos lá toda a dinâmica geral do jogo, não vamos explicar de novo aqui nesse vídeo, vamos mostrar de fato só os novos personagens que surgiram aí nesses anos de história do jogo. Como vocês lembram lá do vídeo anterior, nós sempre temos que ter um personagem de cada numeração, então um personagem de valor 1, um personagem de valor 2, 3, 4 e assim por diante. As expansões trouxeram personagens também de valor 9, que não existem no jogo original e que permitem, portanto, você jogar com até 8 jogadores. Para entender melhor, assistam lá o vídeo original. Nós vamos explicar todos eles aqui nesse vídeo extra, certo? Começando pelas cartas de valor 1, nós temos a Bruxa e o Magistrado. A Bruxa, o que ela faz? O jogador que, quando for revelado que tem a Bruxa, né, vai exercer o poder da sua carta, ele, primeiro, realiza a sua etapa de coleta de recursos, normalmente. Então, ele anuncia um outro personagem que ele deseja enfeitiçar. Digamos que ele escolheu, sei lá, o Alquimista. Então, ele vai dizer, vou enfeitiçar o Alquimista. E ele suspende o seu turno. Ele não faz mais nada temporariamente a partir de então. Quando chegar na vez do Alquimista, né, do jogador que tem a carta do Alquimista, vai se revelar como sendo Alquimista, nesse nosso exemplo aqui, né? Enfim, o jogador que foi enfeitiçado pela Bruxa. O jogador enfeitiçado também vai realizar apenas a fase de coleta de recursos, e então ele perde o controle do seu turno, digamos assim. Ele também suspende o seu turno, não vai mais fazer nada, mas o jogador que tem a Bruxa é quem vai fazer no lugar dele. Ou seja, o poder especial do jogador em questão e a etapa de construção serão assumidas, digamos assim, pela Bruxa. O jogador que está jogando com a Bruxa vai poder fazer a sua etapa de construção e vai poder utilizar o poder especial desse jogador que ele enfeitiçou. Veja, você não rouba os recursos dele, você não rouba as cartas dele, você que eu digo, o jogador que está utilizando a carta da Bruxa, né? O jogador que tem a carta da Bruxa vai utilizar os seus próprios recursos e as suas próprias cartas para fazer a construção normalmente. Só que ele vai roubar, digamos assim, primeiro de tudo, roubar o turno. O jogador em questão não vai poder agir normalmente como agiria no seu turno, vai fazer apenas a etapa de coleta de recursos. E também roubar o poder especial. Você vai usar o poder especial como se fosse aquele jogador. Então ele perde metade do seu turno, digamos assim, vai fazer apenas a etapa de coleta de recursos. E aquela segunda metade do turno, que seria a etapa de construção, quem vai fazer no lugar dele, digamos assim, é o jogador que tem a Bruxa, que também vai usar o poder especial dele, do jogador que foi enfeitiçado, como a regra chama. A outra carta de valor 1, né, das novas cartas trazidas aí nas expansões, é o Magistrado. O que o Magistrado faz? Ele tem essas 3 cartas aqui auxiliares, que são as cartas de mandado. 2 delas representam mandados não assinados e uma terceira representa um mandado assinado. Você vai escolher 3 jogadores e para isso você utiliza exatamente essas cartas auxiliares aqui no centro da mesa. Você vai escolher 3 jogadores e colocar um mandado na frente de cada um deles. Você escolhe conscientemente, né? Você não é sorteado aleatório. E apenas um deles vai ter o mandado assinado. Nosso exemplo aqui foi quem? O Patrício. Você é o único que sabe quem tem esse mandado assinado. Então, quando chegar na vez daquele jogador que está ali com o mandado à frente dele, quando ele construir, na sua etapa de construção dos distritos, quando ele construir o seu distrito, você pode, então, revelar que ele tinha na frente dele um mandado assinado, então você confisca aquele distrito. O distrito que seria construído ali pelo jogador, digamos que ele ia construir, sei lá, aqui, o mercado. Você pega, ainda não, você tem na sua frente um mandado assinado, esse mercado agora é meu. Você confisca para você aquele distrito que o jogador iria construir,
O jogador pega de volta para ele o dinheiro que iria gastar, certo? Então ele não desperdiça o dinheiro, pelo menos isso. Mas você também não gasta dinheiro. Você recebe gratuitamente aquele distrito que seria construído pelo seu adversário que tinha o mandado à frente. A grande questão é que são 3 mandados e só um deles é verdadeiro. Então existe um jogar com a sorte, um jogar aí com as probabilidades. Um dos jogadores vão dizer, será que eu arrisco a construir um distrito sabendo que ele pode ser confiscado pelo magistrado, mas pode ser que a carta que está à minha frente sequer seja um mandado assinado, pode ser que seja um mandado em branco. Então existe aí esse jogar com a sorte e com as probabilidades. E você não é obrigado a revelar, certo? Por mais que a carta que está ali, a carta de mandado assinada esteja à frente daquele jogador específico, se você por algum motivo quiser não revelar que ele era o mandado assinado e estava na frente dele, você pode, está no seu direito, certo? Talvez, por exemplo, para induzir o próximo jogador que ainda vai agir na sequência, induzir ele à dúvida, né? Pode ser aí essa possibilidade. Nas cartas de valor 2, nós temos o espião e a chantagista. O que é que o espião faz? O espião escolhe outro jogador, e aí não é um personagem, é um jogador mesmo, e anuncia um dos 5 tipos de construção. Vocês lembram quais são os 5 que existem, né? As construções nobres, militares, religiosas, comerciais e as construções com poderes especiais, né? As construções especiais. Desses 5 tipos, você anuncia um desses 5 tipos, escolhe um jogador, e aí você tem o direito de ver a mão desse jogador, e vai ver você faz o anúncio antes, evidentemente, de ver a mão, e aí você tem o direito de ver na mão daquele jogador quantas cartas daquele tipo existem. Então, digamos que eu escolhi esse jogador aqui, digo, eu quero ver aí na sua mão quantas cartas existem do tipo nobre. Ele entrega para você, você olha, existiam aqui, vejam, 2 cartas do tipo nobre. E, evidentemente, o outro jogador, o dono das cartas, vai servir ali de contraprova para saber se está falando a verdade ou não, né? Então, tinha 2 cartas do tipo nobre. Então, ele vai dizer, tinha 2 cartas. O jogador que foi alvo desse efeito vai entregar, então, uma moeda para cada carta daquele tipo que você adivinhou ou que você deduziu que ele tinha. No nosso exemplo aqui, tinha 2 cartas do tipo nobre. Então, o jogador alvo vai me entregar 2 moedas. E, além disso, eu vou puxar aqui do monte central 2 cartas. 2 nesse exemplo, porque é a quantidade de cartas que tem aqui, certo? Então, você vai puxar do monte central uma quantidade de cartas igual àquela quantidade que você acertou, né? Que você adivinhou, deduziu que o adversário tinha na mão. Você puxa do monte central. E aquele adversário específico que está sendo alvo do efeito vai lhe entregar também uma quantidade de moedas. Uma moeda para cada carta que você acertou ali. Próxima carta do valor 2, a chantagista. O que a chantagista vai fazer? Ela vai pegar essas 2 cartas aqui, que a regra chama de cartas de ameaça. As 2 mostram um lenço. Uma delas tem um lenço branco e outro um lenço com uma florzinha bordada. Você vai pegar, então, as 2 cartas, mais ou menos da mesma forma que o magistrado faz com as cartas de mandado. Você vai atribuir uma carta de ameaça para 2 personagens à sua escolha. Aqueles personagens estão sendo ameaçados. Quando chegar na vez daquele personagem agir, ele vai fazer a fase de coleta de recursos. E depois da fase de coleta de recursos, ele escolhe se quer lhe subornar ou não. Para lhe subornar, ele lhe entrega metade de todo o ouro que ele tem, arredondado para baixo. Caso ele lhe suborne, então você remove a ameaça sem precisar revelar se era verdadeira ou não. Caso ele não lhe suborne, você pode, é opcional, mais ou menos na mesma lógica do magistrado que eu expliquei ainda há pouco, você pode, então, caso ele não lhe suborne, revelar que aquela carta de chantagem era verdadeira, e então ele vai perder 100% do tesouro para você. Então o jogador arrisca ali não jogar com a sorte. Eu pago metade do que eu tenho, na dúvida se eu estou sendo chantageado ou não, ou eu me arrisco a perder 100% do ouro, caso eu de fato esteja sendo o jogador chantageado, certo? Nas cartas de valor 3, nós temos o mago e a vidente. O que o mago faz é que você pode olhar a mão de cartas de outro jogador. Você olha mesmo, pede, deixa eu ver a sua mão. Escolhe uma carta do outro jogador e pode construí-la imediatamente na sua cidade, certo? Você, de certa forma, rouba uma carta da mão do outro jogador, mas aí você precisa pagar os custos de construção normalmente, certo? O que você tem aí de especial, de diferente, é esse poder de escolher, né, olhar a mão do outro jogador, escolher uma carta
e construí-la na sua cidade. Isso é o seu poder especial, além da sua fase de construção. Ou seja, na prática, nessa etapa você pode construir mais de um distrito na mesma etapa, pode inclusive construir distritos idênticos, desde que seja nessa etapa, certo? Aquela proibição de não poder ter 2 distritos iguais na mesma cidade, ela tem essa pequena exceção no caso do mago. Você pode construir 2 idênticos, desde que seja mediante o uso desse poder especial, que lhe permite aí construir uma carta da mão de outro jogador. Você olha a mão dele, escolhe conscientemente, né? Ele pede para ver a mão, olha, escolhe e constrói a carta. A vidente vai pegar aleatoriamente, e aí diferente do mago, né? Não é olhando o baralho não, é puxando assim mesmo aleatoriamente, uma carta da mão de cada jogador, traz todas elas para sua mão e em seguida entrega uma carta a cada jogador. Nesse aí você pode combinar da forma que você quiser. Você pode entregar a um jogador uma carta que antes era sua, você pode entregar a um jogador, um adversário, uma carta que antes era de outro adversário, você pode devolver para um adversário a mesma carta que acabou de pegar dele. A combinação é livre, do jeito que você quiser. Você pega uma carta de cada um, traz todas para sua mão e depois entrega uma carta para cada um. E além disso, você pode construir até 2 distritos no mesmo turno, certo? Cartas agora de valor 4, o Imperador e o Patrício. O detalhe do Imperador é que ele só pode ser usado em partidas com 3 ou mais jogadores. É isso que significa esse pequeno ícone aqui no pezinho da carta. O Imperador é bem semelhante ao Rei, no sentido de que ele recebe 1 ouro para cada distrito nobre que ele tenha construído na sua cidade. A diferença dele para o Rei é que, em vez de pegar a coroa para ele escolhe um outro jogador a quem dar a coroa. O Imperador dá a coroa para outro jogador e, ao fazer isso, pega daquele jogador a quem ele entregou a coroa 1 ouro ou uma carta dele. Uma carta é puxada aleatoriamente da mão dele ou 1 ouro em troca, digamos assim, de dar a coroa a ele. Além de receber 1 ouro para cada distrito nobre, de forma semelhante ao que acontece com o Rei. Já o Patrício, ele recebe uma carta para cada um dos distritos nobres que ele tenha construído na sua cidade, muitíssimo semelhante ao Rei, que vocês viram no vídeo anterior, com a diferença que, em vez de receber ouro, ele recebe cartas puxadas do baralho central. Uma carta para cada um dos distritos nobres que ele tenha construído na sua cidade. No valor 5, nós temos o Abade e o Cardeal. O Abade, ele, de maneira semelhante ao Bispo nas cartas, nos jogadores originais, na versão original, digamos assim, ele vai receber 1 ouro para cada distrito religioso que ele tenha construído na sua cidade, mas ele pode também receber uma carta, 1 ouro ou uma carta para cada distrito religioso que ele tenha construído na sua cidade. Isso você pode fazer a combinação que você quiser, certo? Se fizer, por exemplo, 3 distritos religiosos, você pode ganhar 2 ouros e uma carta, ou 2 cartas e 1 ouro, ou 3 ouros, ou 3 cartas, ok? E, além disso, o jogador mais rico, naquele momento, que não seja você, lhe dá 1 ouro. E aí é importante, não é o jogador mais rico. Se você for o jogador mais rico naquele momento, esse efeito não se aplica, certo? Você vê quem é o jogador mais rico da mesa naquele momento. Se você for, você simplesmente não pode usar o efeito. Agora, se for qualquer um, menos você, aí você aplica esse efeito. O jogador mais rico naquele momento lhe dá 1 de ouro. Se tiver mais de um jogador empatado nessa posição de mais rico, você escolhe de quem receber o ouro. O Cardeal, de maneira muito semelhante ao que acontece. O Cardeal está para o Bispo, assim como o Patrício está para o Rei. Ou seja, você vai ganhar uma carta puxada do baralho central para cada um dos seus distritos religiosos. Assim como o Bispo no original ganha um ouro, o Cardeal vai ganhar uma carta para cada um dos distritos religiosos que ele tenha construído na sua cidade. E, além disso, ele tem outro poder especial, que é: se não tiver ouro suficiente para construir um distrito, troque suas cartas pelo ouro de outro jogador na proporção de uma carta para 1 ouro. O que isso quer dizer? Na hora que eu for construir o meu distrito, se eu não tiver ouro suficiente, eu posso construir o distrito mesmo assim, e eu posso conseguir esse ouro, né, obter esse ouro, digamos assim, necessário para a construção desse distrito, de outro jogador.
eu pego aquele ouro, eu pego o ouro da mão, digamos assim, do tesouro de outro jogador para poder construir o distrito. Mas para isso eu preciso dar cartas a ele. Eu dou uma carta na cotação, digamos assim, de uma carta por um ouro. Então eu quero construir esse distrito, ele me custa 3 moedas, mas eu só tenho uma. As 2 que faltam, eu posso pegar de outro jogador, os 2 ouros que faltam, mas para fazer isso eu tenho que entregar àquele jogador 2 cartas para ele, certo? Então eu entrego 2 cartas, recebo em troca 2 ouros, e assim eu posso gastar esses ouros para construir essa carta. No entanto, você só pode fazer isso se e somente se for para construir uma carta. Você não pode pegar o ouro só para acumular o ouro. E também só pode se você não tiver o ouro suficiente para construir aquela carta. Ok? No valor 6, nós temos o mercador e o alquimista. O mercador, assim como o comerciante nas versões originais, recebe 1 ouro para cada distrito comercial que tenha construído na sua cidade. E além disso, você pode construir quantos distritos comerciais quiser. Ou seja, você não tem limite de quantidade de construções que você pode fazer na mesma rodada, desde que sejam todos eles distritos comerciais. Esse é o mercador. Além de receber 1 ouro para cada distrito comercial, de forma semelhante ao que acontece com o comerciante na versão original do jogo, né? No valor 6 ainda também o alquimista. Ao final do seu turno, você pega de volta todo o ouro pago para construir distritos nesse turno. No entanto, você não pode pagar mais ouro do que tem. Ou seja, na sua etapa de construção, você precisa pagar o ouro normalmente, precisa ter o ouro, dá um jeito de arranjar, e faz o pagamento, constrói normalmente. Precisa ter o ouro, você não pode construir com ouro que você não tem. Mais uma vez, depois de construído, você pega de volta para você. No número 7, a estudiosa e a navegadora. A estudiosa puxa simplesmente 7 cartas do baralho central. 7 cartas do baralho central. E escolhe uma para colocar na sua mão e devolve as demais ao baralho embaralhando. Você embaralha o monte completo, né? As 6 que você não pegou, com o restante do baralho você dá uma embaralhada ali. Então você compra uma carta extra, mas compra de um leque bem numeroso e bem amplo de 7 cartas. Além disso, você pode construir até 2 distritos na mesma rodada, na rodada que você for a estudiosa. A navegadora, você simplesmente não pode construir distritos, você vai pular a etapa de construção, digamos assim, não constrói. Em compensação, você pode puxar aqui para sua mão 4 ouros extras ou 4 cartas extras. É uma carta aí para você encher a mão de cartas. Ou encher o tesouro de ouro. Puxa 4 ouros do tesouro central ou 4 cartas do baralho central. Uma coisa ou outra. Você não pode combinar, tipo 2 cartas e 2 ouros. Não é permitido. Ou uma coisa ou outra. Em compensação, não pode fazer nenhuma construção. No valor 8, nós temos o marechal e a diplomata. O marechal ganha 1 ouro para cada distrito militar, de maneira semelhante ao que acontece com o Senhor da Guerra na versão original do jogo, mas além disso ele tem também o poder especial de capturar um distrito com custo 3 ou menos da cidade de outro jogador, dando a ele o ouro igual ao custo. Ou seja, você escolhe um distrito já construído na cidade de outro jogador. É bem semelhante ao Senhor da Guerra, né? A diferença é que o Senhor da Guerra pode destruir um distrito. Aquela carta sai do jogo. O Marechal não. Em vez de destruir, ele traz para ele. Você rouba, digamos assim, da cidade de outro jogador para a sua cidade aquele distrito. Desde que seja um distrito com custo 3 ou menos, ou seja, esse exemplo que eu peguei aqui não é um bom exemplo. E você precisa pagar. Esse exemplo aqui, por exemplo, é bom, de custo 2. O custo 3 ou menos, você rouba aquele distrito para você e você precisa pagar ao jogador que você está roubando. Ou seja, de certa forma não é um roubo, é uma compra, né? Você precisa pagar a ele a quantidade de ouro igual ao custo do distrito. Lembrando sempre que isso não substitui a etapa de construção normal. Isso é além, a etapa de construção normal sempre existe para todo mundo, exceto para a navegadora. E isso é além da construção normal. Próxima carta ainda no valor 8, a diplomata. Também ganha 1 ouro para cada distrito militar, assim como o marechal, assim como o Senhor da Guerra. E ela pode trocar um dos seus distritos pelo distrito de outro jogador,
dando ouro a ele igual a diferença de custo. Bem semelhante, né? Você rouba um distrito já construído da cidade, digamos assim, de outro jogador. A diferença é que aqui, ao fazer esse roubo, ao tomar aquele distrito já construído, você não vai dar a ele ouro. Você vai dar a ele uma carta sua. Você troca uma carta pela outra. E você, inclusive, paga a diferença. Se essa carta que você está pegando for mais valiosa, for mais cara do que aquela que você está entregando, você precisa pagar a diferença em ouro. Se, ao contrário, essa carta que você está pegando for mais barata, o adversário não lhe dá o troco, certo? Você fez um mau negócio por vontade própria, tá bom? E chegando finalmente às cartas de valor 9, que são uma novidade das expansões. O jogo originalmente só ia de 1 a 8. As cartas de valor 9 permitem, portanto, que você jogue com até 8 jogadores, certo? São elas a Rainha, o Artista e o Coletor de Impostos. A Rainha só pode ser utilizada em partidas com 5 ou mais jogadores. É isso que significa esse ícone aqui abaixo. E o poder dela é, se você estiver ao lado na mesa, né, à esquerda ou à direita, na ordem de jogo não, sentado na mesa de fato, ao lado do jogador que revelou o personagem de rank 4, ou seja, o rei, se for o caso, o imperador ou o patrício, ganhe 3 ouros, ganha da reserva central, certo? Então, a ideia da rainha, ela sempre está do lado do rei, ou do lado do imperador, ou do patrício, conforme o caso, certo? Se você estiver sentado ali na hora da revelação, se descobriu que você estava sentado ao lado do jogador de rank 4, rei, imperador ou patrício, conforme o caso, você ganha 3 ouros da reserva central. O artista, né, conforme a ilustração aqui, você pode embelezar até 2 de seus distritos. O que quer dizer embelezar? É pegar um ouro aqui do seu tesouro, e aí você precisa ter o ouro mesmo, a moedinha, fisicamente, e colocá-lo sobre um distrito que você já tenha construído. E aí o distrito, com essa moedinha em cima dele, o distrito embelezado, ele passa a valer para efeitos de pontuação, para todos os demais efeitos relevantes, aquela quantidade de pontos. Ou seja, a igreja, por exemplo, que seria um distrito de valor 2, você colocando aquele ouro adicional aqui sobre ela, ela passa a ser um distrito de valor 3. Quando você joga com um artista, você pode, na sua rodada, na sua vez de jogar, fazer essa manobra de embelezar, como ele chama, até 2 distritos por vez, né? 2 distritos por turno, colocando sobre eles uma moeda dessa forma. E aí o distrito é embelezado dessa forma, como ele diz, passa a valer uma moeda a mais, passa a valer um ponto a mais, né, para todos os efeitos. É como se fosse aqui 3 moedinhas nesse nosso exemplo aqui. E por último, a 27ª carta aqui da nossa explicação, carta seria o coletor de impostos. Como é que funciona quando você está jogando com o coletor de impostos? Após cada jogador construir um distrito, ele coloca um ouro do tesouro dele nessa carta. Ou seja, o construir distritos passa... Sempre que você estiver jogando com o coletor de impostos em jogo, se ele estiver em jogo, passa a ser mais caro construir distrito. Porque todo distrito que você construir vai ter o custo normal que sempre tem, e você tem que colocar, além disso, um imposto, um tributo ali, uma moedinha em cima da carta do coletor de impostos. E o jogador que de fato estiver ali encarnando o personagem do coletor de impostos, quando chegar a sua vez de ativar o seu poder especial, o que ele vai fazer é recolher para ele todo esse ouro que estiver depositado ali sobre a cartinha do coletor de impostos. É uma cartinha bem roubada, na minha humilde opinião, certo? Então é isso. Essas são todas as cartas extras que vem aqui nessa versão que a Galápagos Jogos traz para o Brasil, com todos os personagens, os 27 personagens da história do jogo Citadels. Esse foi o nosso vídeo extra. Se gostou do vídeo, assiste também o vídeo original, onde explicamos todas as regras do Citadels. Deixe sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.